Pessoal, meu nome é Otávio, sou monitor de Álvaro Gama, então vamos começar na folhinha ali com o exercício 1. O exercício 1 ele se trata de planos. O que diz? Ele quer o plano que passa pelo ponto A sendo menos 3, 1 e menos 2, ponto B sendo menos 1, 2 e 1. Ele também diz que esse plano ele é paralelo à reta que a gente tem x divididos por 2 igual a z dividido por menos 3, ponto e vírgula, y igual a 4. Primeiramente, então, a gente vai ter que encontrar qual é a relação do paralelo. Para ver o paralelo, a gente vai ter que ter dois vetores. Então, a gente vai ter que conseguir tirar um vetor desses dois pontos e conseguir tirar um vetor dessa reta. Vamos ver primeiro o vetor da reta. Aqui, a gente tem a equação dela. Aí, para tirar o vetor, desse jeito, a gente está com as equações simétricas. Então, para tirar o vetor, a gente vai ter que ver o que está dividindo. Para ver mais fácil, a gente pode também pegar essa reta e passar para as equações paramétricas. Como é que a gente faz isso? Tudo isso daqui, quando está nas simétricas, é equivalente a t. Então, pegando isso de base, a gente pode fazer as paramétricas. Aí que a gente vai ter x dividido por 2 igual a t. Então, passando 2 multiplicando para o outro lado, isso daqui vai ficar x igual a 2t. E essa é a nossa equação paramétrica. Agora com a outra. Z dividido por menos 3 é igual a t. Então, a gente tem que z é igual a menos 3t. E nessa última, a gente tem y igual a 4 igual a t. Ela é estranha desse jeito porque nas outras a gente tem o que estava multiplicando t dividindo, certo? Nesse caso, por que a gente não tem? Porque quando é assim, desse jeito que é y igual a alguma coisa, não y dividido por alguma coisa, é porque seria dividido por zero. Só que a gente não pode botar um y dividido por zero. Então a gente escreve desse jeito. Ou seja, aqui para o lado passaria o dividido por zero e cancelaria o t. Então ele só fica que y é igual a 4 e 0t. Enquanto nesses outros seria mais zero. Ou seja, esse mais 0 e o 4 é o ponto, e tudo que está multiplicando t é o nosso vetor. Ou seja, a partir dessa reta, a gente consegue o vetor 2, aí no y 0, e no z a gente tem menos 3. Então a gente encontrou um vetor. Agora, para fazer a relação no paralelo, a gente vai precisar encontrar o vetor a partir dessas retas. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode ver a distância de uma até a outra. Aí pegar essa distância de uma até a outra é um vetor. Ou seja, a gente pode pegar aqui a reta AB. A distância de uma até a outra é um vetor. Então, como é que a gente vai fazer? Vai pegar o B menos A. Ponto B menos o ponto A. Então, a gente vai ficar aqui com menos 1 menos menos 3. A gente vai ficar aqui com 2 menos 1. A gente vai ficar com 1 menos menos 2. Ou seja, nosso vetor vai ser 2, 1 e 3. Então, aqui a gente tem um vetor a partir da reta e um vetor a partir dos pontos. Ou seja, agora para ver, a gente vai ter que fazer o produto vetorial deles.
que aí vai nos gerar um vetor de plano. Para fazer o produto vetorial é aquela questão da matriz. Então a gente vai pegar, não sei se a gente vai fazer I, J, K. Aí depois vai botar o primeiro vetor, que a gente tem 2, 0 e menos 3. E vai botar o segundo vetor, que a gente tem 2, 1 e 3. Aí podem fazer pelo método que acharem melhor, de resolver matriz. Eu vou duplicar aqui as duas primeiras linhas e fazer as diagonais. 2 e 0, 2 e 1. Então aqui a gente vai ter 0i menos 6j e 3k. 2k, mais 2k. Menos, então, 6j menos 13 e 0k. Então agora a gente tem menos 6j mais 2k menos 6j mais 3i. Então nosso vetor vai ficar 3i, vai ficar com menos 12j e vai ficar com 2k. Ou seja, nosso vetor ele é 3 menos 12 e 2. Então aqui a gente tem o nosso vetor do nosso plano. Agora, para saber a equação do plano, a gente pega esse vetor e coloca em qualquer ponto que a gente saiba que está no plano. Ou seja, a gente pode escolher qualquer um desses nossos pontos conhecidos, A ou B. Vou escolher A, por exemplo. Aí como é que a gente faz? A gente pega aquele vetor e multiplica por esse ponto. Então, vou fazer aqui embaixo. Então a gente vai ter x vezes x, 3 vezes x menos 3, x mais 3 no caso, mais ali, no caso menos 12 vezes y menos 1, porque vou botar aqui para revisar a equação do plano. É a BC vezes x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Aí por isso que está o ponto ali do lado. O z0, y0 e z0 é o ponto. Então, seguindo, a gente vai ter mais 2 vezes z menos 2. Z mais 2. Então, multiplicando tudo, a gente vai ficar com 3x mais 9, menos 12y mais 12 e mais 2x, 2e mais 4. Então, no final das contas, vai ser 3x menos 12y mais 2z. 9 mais 12 vai dar 21, mais 4, 25. Mais 25, igual a 0. E essa é a equação 1 do plano. Uma das possíveis. Se vocês tivessem pego o ponto B, daria outra equação, mas seguiria dando certo. Equações paramétricas de uma reta que passa por esse ponto e ela é ortogonal a essas duas retas. O que significa ela ser ortogonal? Que ela pode ser um
uma multiplicação vetorial dessas duas retas. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, do vetor dessas duas retas. O que a gente faz? A gente descobre o vetor dessa primeira, descobre o vetor dessa segunda, faz a multiplicação vetorial, e aí a gente vai achar o vetor dessa nova reta. Para achar uma equação, a gente vai colocar nesse ponto que o exercício nos dá. Então, para achar o vetor dessa primeira reta, a gente tem que x é igual a 3 e y menos 1. O que isso nos diz? Que aqui não tem o z. Ou seja, quando tem só duas equações, ela está parametrizada na... Quando tem só duas variáveis, ela está parametrizada na terceira. Então, no caso, a gente teria x menos... Em vez do t, como tem só duas, a gente teria o z. Aqui a gente tem x igual a 3. Não tem nada que mostre z aqui. Então, nesse caso, seria x igual a 3 mais 0z. E nesse y menos 1 a mesma coisa. Não tem nada que nos mostre o z nela. Então, seria mais 0z. E, como o z não mostra, nesses casos que só tem duas, o z é tratado como 1. Ou como, no caso, ele pode ser qualquer valor e a gente adota 1, porque é mais fácil. Então, para fazer... Então, no caso, aqui no x, o z é igual a 0. No y, o z é igual a 0. E como a gente viu que só tem duas e o z é o parâmetro que a gente usa, o z é 1. Então o vetor fica assim. Nessa segunda, é o mesmo caso de ter duas equações. Só que aí o x, ele é uma variável dentro delas. Mas aí o x segue sendo o parâmetro. Então aqui no y a gente tem que o x vale 1. E no z a gente tem que o x vale menos 2. Isso. Aí seguindo, a gente tem que no y com o x parâmetro 1, com o x com 1, o z com x menos 2, e como o x é usado como parâmetro, ele vai ser 1. Então esse vetor, ele vai ficar x como 1, o y tem 1x, então 1 de novo, e o z ele tem menos 2x, então é menos 2. Agora a gente tem nossos dois vetores. Para pegar o vetor dessa nova reta, a gente vai fazer uma multiplicação vetorial, que é a questão da matriz de novo. Então a gente vai ter IJK primeiro vetor 0, 0 e 1, segundo vetor 1, 1 menos 2, copia as primeiras duas linhas, IJ 0, 0 e 1, e agora faz as diagonais, que vai dar... Oi. Então, seguindo aqui na matriz, a gente vai ter 0y mais 1j mais j e mais 0k menos, agora 0j, 1i mais 1i e 0k. Então, esse nosso vetor a gente vai ter menos 1i mais 1j e mais 0k. Então, no final, nosso vetor ele ficou menos 1, 1 e 0. Agora a gente descobriu o vetor dessa nossa nova reta. Aí, para achar a equação paramétrica dela, a gente precisa escolher um ponto. No caso, ele já nos deu o ponto A. Então, para escrever ela, a nossa reta 3, eu vou chamar, ela vai ser o x, vai ser igual a o ponto ali, que a gente pegou, vai ser igual a 3, aí no caso, menos o vetor vezes t, menos 1t. Agora o nosso y vai ser igual a 2, que é o ponto, mais 1t, mais 1t vezes o vetor. E nosso z vai ser igual a menos 1, e como o é 0, ficaria 0t. Então pode deixar só z menos 1.
parábola. A parábola que ela tem o vértice em 0, 0, o vértice na origem, e ela tem o foco em menos 1/2 e 0. Então, para começar, a equação da parábola. Primeiro, a gente vai ter que descobrir se ela é uma parábola vertical ou horizontal. Então, para fazer isso, vamos colocar os pontos do vértice e do foco. Aqui. O vértice está aqui, na origem, e o foco está na esquerda do eixo X, em menos 1/2. Está o vértice e aqui está o foco. Ou seja, como o foco está sempre dentro da parábola, ela ficaria assim, com o vértice e o foco dentro da parábola. Ou seja, ela é uma parábola horizontal. Como ela é uma parábola horizontal, a equação dela vai ficar que y menos k ao quadrado, porque o y ao quadrado é o que gera a parábola horizontal, é igual a 4p vezes x menos h. Então, aqui a gente tem a fórmula. A gente tem o y, o k e o h a gente tem, que o k e h é a distância do centro até o início da parábola, no caso, como ela é no vértice, como ela é no ponto 0, o h e o k são 0, aqui h e aqui k. E o que falta para a nossa equação? O p. O que é o p? O p é a distância do vértice até o foco. Ou seja, a gente está aqui na origem, e qual é a distância do vértice até o foco? A gente pode fazer a distância de 2 pontos. Aqui a gente vai ter a raiz de x2 menos... É x2 menos x1, né? Isso, de x2, que é menos 1/2 menos x1, que é 0, mais y2, que é 0, menos y1, que é 0. Então, no caso, e os dois ao quadrado. Então, no caso, daqui ficou a raiz de menos 1/2 ao quadrado. Então, é a raiz de 1/4. Raiz de 1/4 é igual a 1/2. Ou seja, a distância do vértice até o foco é 1/2, nosso P é 1/2. Agora a gente tem todas as informações que a gente precisa para fazer a equação da parábola. Então, seguindo aqui, a gente tem y menos k é 0, y menos 0 ao quadrado, é igual a 4 vezes o P, que a gente descobriu que é 1/2. Só que aqui tem um detalhe, ele é 1/2. Só que ele está virado a favor desse x, indo positivo para esse x, ou ele está contra? Aqui nosso vértice está em 0 e o nosso foco está em menos 1/2, ou seja, ele está negativo. O foco é negativo. Então aqui, nosso P é negativo. E aí, seguindo, x menos o h é 0. Então a equação vai ficar y ao quadrado é igual a menos 4 dividido por 2, menos 2x. Essa é a equação da parábola que a gente tem. Agora, para fazer o desenho, vou fazer maior aqui. A gente coloca o vértice, coloca o foco, e aí a gente tem que pegar ela
e botar ela em direção ao foco. Ficaria mais ou menos assim. Aqui está o foco, aqui está o vértice. E a reta diretriz, ela é sempre oposta ao foco, relativa ao vértice. Então, se o foco está em menos 1/2, a reta diretriz está no oposto, no mesmo eixo. Ou seja, menos 1/2, ela ficaria aqui, em 1/2. Essa reta diretriz ela é importante porque ela serve como base para conseguir fazer o desenho dela, para conseguir fazer o desenho da parábola. Reta diretriz igual a x igual a... Ah tá, reta igual a diretriz é x igual a 1/2. E ela é toda essa reta ali oposta ao foco. No exercício 3, ele nos pede uma elipse para esboçar-nos da equação da elipse. Ele diz que o centro está em 1,4, o foco está em 5,4 e ele nos dá a excentricidade. Primeiro, vamos fazer o desenho do centro do foco para conseguir ver melhor. Aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui está 1,4. O centro está aqui e o foco está em 1, 2, 3, 4, 5,4. E ele diz que a excentricidade é 2/3. O que a gente pode pegar daqui? Excentricidade é igual a C dividido por A. O que é o A e o C? O A e o C é os parâmetros que a gente vai ter, porque a equação, já dá para colocar a equação aqui, já... A gente vai ter x menos... Aqui é h ou x é h? X menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado. A única questão, a gente vai ter que descobrir se é uma parábola que ela é maior horizontal ou é maior vertical. Se ela for maior horizontal, aqui embaixo do x vai ficar o a ao quadrado, e embaixo do y vai ficar o b ao quadrado. Se ela for uma parábola vertical, ou seja, mais alongada no eixo y, embaixo do x vai ficar o b ao quadrado, e embaixo do y vai ficar o a ao quadrado. Ou seja, o a vai sempre ficar embaixo do eixo que é mais alongado. Nesse caso aqui, a gente pode olhar para o centro e para o foco. O centro está em 1,4. O foco está em 5,4. Eles estão no mesmo eixo y. No mesmo eixo y aqui. Com distâncias diferentes. Então, olhando aquele mesmo exercício, eles têm o mesmo y, eles só variam o x. Vocês conseguem ver que essa distância entre um e o outro é 4? Que aqui é o ponto 1 menos o ponto 5? A distância do centro do foco. A distância do centro do foco, ela também é conhecida como esse C. Ou seja, C é igual à distância do centro até o foco. Então, já que a gente conseguiu ver que é 4, que podia fazer a mesma equação que a gente fez antes da distância de 2 pontos, daria o 4 também. A gente já descobriu o nosso C. C é igual a 4. Agora que a gente tem nosso C, a gente tem o nosso E, a gente pode descobrir o A. Então, a gente vai ver aqui o E é igual a 2/3. Então, vai ser 2/3 é igual a C dividido por A. O nosso C a gente tem, que é 4, falta o A. Fazendo aqui, vai ficar
2A é igual a 12, A é igual a 12 por 2, A é igual a 6. Então, descobrimos nosso A. Agora tem outra equação que é muito importante. Um caso específico da elipse, que o A é maior que o C. Em todas as outras formas, o C vai ser maior do que A. Só que na elipse é o único caso que acontece o contrário. Então a gente tem uma equação de hipotenusa que nos diz que A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse caso, o A é sempre a soma de C ao quadrado mais B ao quadrado. Enquanto nas outras formas, a gente vai ver que é sempre o C que é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, nesse caso, a gente tem o A, a gente tem o C e nos falta o B para completar a equação. Então, a gente vai ter A ao quadrado, que é 6 ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado mais B ao quadrado. 36 é igual a 20 mais B ao quadrado. B ao quadrado é igual a 36 menos 20, que é igual a 16. Ou seja, B é igual a 4, que é a raiz de 16. Então agora a gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem o centro, que é o nosso H e K. A gente tem o nosso 36 menos 16. B ao quadrado vai ser 20. E B vai ser raiz de 20. Certo? Aqui me confundi. Então a gente tem todos os nossos números. Para saber se ela é horizontal ou vertical, é só ver o eixo do foco. Nesse caso, o foco está na horizontal com C, com o centro. Então ela é horizontal. Se ela é horizontal, o maior eixo é o X, ou seja, o nosso A vai estar embaixo do X. Então a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, reescrevendo ela, a gente vai ficar com x menos h, que é 1, x menos 1 ao quadrado, dividido por a ao quadrado, que é 36. Aqui 1 a 0. Mais y menos k, que é 4, ao quadrado, dividido por b ao quadrado, que é 20, igual a 0, que a gente tem em nossa fórmula. Agora temos que desenhar. Vou fazer um desenho maior aqui para... Aqui. A gente vai ter o nosso centro em 1 e 4. Aqui está o nosso centro. Então a gente vai ver, para conseguir desenhar ela, a gente vai marcar a partir do centro mais A e menos A e mais B e menos B. Então, como A é 6, a gente vai marcar mais A aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E menos A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também vai marcar mais B e menos aproximadamente 2 raiz de 5. Que é mais ou menos uns 4,5, assim, por aí. Então, a gente vai marcar 4,5 para cima, 4,5 para baixo. 1, 2, 3, 4, um pouquinho mais. E 1, 2, 3, 4, um pouquinho mais. Então, agora que a gente tem todos os pontos, a gente só precisa conectar os pontos. Tá.
Agora a gente vai ter a hipérbole. Ele nos diz que os vértices são em 0 e mais ou menos 5 e diz que a excentricidade é 2. Então, para começar a desenhar, vamos marcar esses vértices. A gente vai ter no 0x e no mais ou menos 5. O que isso nos diz? Que ela é uma hipérbole vertical. A gente está com os pontos marcados na vertical. Então, como ela é vertical, a gente vai ter a seguinte equação para ela. Y menos k ao quadrado menos x menos h ao quadrado divididos por a ao quadrado divididos por b ao quadrado. Como ela é vertical, o a vai estar embaixo do y e o x vai estar negativo, certo? Então, quando ela é vertical, o x está negativo. Se ela fosse horizontal, o y estaria negativo. Então, como a gente viu que ela é vertical por causa dos pontos, a gente vai acabar com essa fórmula aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem que a excentricidade é 2. Como a gente tinha visto antes, excentricidade é igual a C dividido por A. E nesse caso, como não é uma elipse, a gente também tem que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, aqui por onde que a gente pode começar? O A, nesse caso, ele é a distância da origem até os vértices que a gente tem. A gente tem essa origem, a gente tem os dois vértices aqui, em mais 5 e menos 5. Então, nesse caso, essa distância aqui é A. Ou seja, nosso A é 5. Tendo A e tendo a excentricidade, a gente consegue calcular o nosso C. A gente sabe que a excentricidade é 2, é igual a C dividido por A. Nosso A é 5. Então, C vai ser igual a 10. Nosso C é igual a 10. A gente tem C e A gente pode descobrir o B. Então, 10 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais B ao quadrado. 100 é igual a 25 mais B ao quadrado. B ao quadrado é igual a 75. E B é igual a raiz de 75, que é mais ou menos 5 raiz de 3. Então, a gente tem nosso A, tem nosso B, tem nosso ponto inicial, porque o vértice central ele é sempre a mesma distância desse ponto para esse ponto. Eles estão uma distância 10, desde aqui tudo é 10, e aqui tem 5, aqui tem 5. Então, o ponto do meio entre eles é o 0, 0. E aí depois no desenho vai passar as assíntotas que a gente vai ver depois na hora de desenhar. Então aqui para a fórmula, a gente vai ter y menos 0, que vai ficar y ao quadrado, dividido por a ao quadrado é 25. Menos x menos 0, que é 2, x ao quadrado, divididos por b ao quadrado, que é 75. Confundi. Então, aqui a gente é os vértices que a gente tinha. Essa daqui é a distância A, e a partir do centro, a gente tem o B. O B ali é 5 raiz de 3, que é mais ou menos uns 7, uns 8. Assim. Então, a gente tem o A na vertical, a gente bota o B a partir do centro na horizontal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, essa distância aqui é B. Agora a gente tem A e B, o que a gente faz? A gente vai ter que fazer um retângulo, ligando todos esses pontos A e B. Aqui a gente tem um retângulo com altura 2A e largura 2B. Aí, se a gente pegar só um quadrante, a gente vai ter altura A e largura B. Ou seja, voltando aqui nessa fórmula de A ao quadrado mais B ao quadrado, vocês conseguem ver que essa distância aqui é C? Ou seja, o C é essa relação entre A e B. Então aqui também tem C, aqui também tem C e aqui também tem C. Esse C é as retas que a gente vai fazer que vai nos ajudar a desenhar. São as retas que cortam o centro relacionando A e B. Ou seja, agora para desenhar, a gente vai pegar esse nosso ponto e vai fazer essa hipérbole nos limitando a essas linhas de C. Sairia mais ou menos assim. Pode ser assim, professor? Certo. Então, nesse caso, C seria 10. Então, foco aqui. Aqui a gente tem 5. Um, dois, três, quatro, 5. Aqui também seria C. E 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também seria... uma fórmula e a gente tem que encontrar a equação reduzida dela e também vai ter que descrever qual superfície que é. Então, aqui vão ser tudo superfícies 3D. Qual que é a dica? A gente isola a gente tenta juntar o x com x, y com y, z com z, e aí a gente vai ter que completar os quadrados. Qual que é a ideia de completar os quadrados? Por exemplo, a gente vai ter x mais 2x. X ao quadrado mais 2x. Então aqui a gente vai pensar, ó, parece uma equação quadrada. Só que falta a soma de depois. Porque se a gente botar x mais a ao quadrado, por exemplo, a gente vai acabar com x ao quadrado mais 2a mais a ao quadrado. Então aqui falta o nosso número ao quadrado. Só que a gente tem aqui. A gente tem essa primeira parte e falta essa segunda. Então qual que é a ideia? A gente transforma o x ao quadrado mais 2 vezes alguma coisa, mais 2 vezes alguma coisa x, nisso daqui, e depois vai subtrair esse a ao quadrado. Porque isso daqui de dentro geraria um ao quadrado, aqui. Só que nessa equação original a gente não tem ele. Então a gente vai voltar e vai compensar, subtraindo por fora esse ao quadrado que a gente geraria. Ou seja, se a gente tem aqui x ao quadrado mais 2x, esse 2x, a gente considera ele como 2ax. Porque aí quando a gente volta para essa forma aqui, a gente vai colocar só a. Então, nesse caso, ficaria x mais 2x é 2ax. Então, a seria 1. X mais 1 ao quadrado. E aí, agora, a gente tem que, por fora, subtrair o que geraria mais, que é sempre a ao quadrado. Como o nosso a aqui é 1, ao quadrado seria 1. Então, menos 1. Essa é a ideia de completar quadrados. Então, ali a gente vai organizar e vai ter que fazer várias vezes essa função. Aqui, juntando, a gente vai ter x ao quadrado menos 6x, mais y ao quadrado mais 4y, mais z ao quadrado mais 9 igual a 0. Então, aqui,
a gente tem completar quadrado no x e completar quadrado no y. Aqui, a gente vai ter x ao quadrado menos 6x. A gente desce o x. Aqui esse 6 é 2a. Então segue sinal de negativo. Como ele é 2a, vai entrar 3. O a vai ser igual a 3 ao quadrado. E aí menos a ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é menos 9. No caso, 3 ao quadrado é 9, é negativo. Mas, agora aqui no y, a gente vai descer o y, conserva o sinal positivo. 4y é igual a 2ay. O a vai ser 2. Bota tudo isso aqui ao quadrado. E aí subtrai a ao quadrado. A é 2, subtrai 4. O z não tem nada que está multiplicando o z. Então, não precisa completar o quadrado dele, porque nem tem como. Então, ele só vai seguir sendo z ao quadrado, mais z ao quadrado, mais 9. Agora, a gente tem um menos 9 igual a zero. A gente tem um menos 9 mais 9, corta. E a gente tem um menos 4 que dá para botar para o outro lado. Então, aqui a gente vai ficar com x menos 3 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a 4. Agora que a gente está com a forma reduzida, o que a gente pode ver? Vocês vão olhar na tabelinha de vocês vão procurar. Aqui a gente tem x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado. Ou seja, todos os termos ao quadrado. Não, são todos positivos. Não estão nenhum negativo. Então, nesse caso, todos positivos e todos ao quadrado só pode ser um elipsoide. E aí, sendo um elipsoide, aí a gente só tem que olhar mais uma coisa. Eles todos estão sendo divididos pelo mesmo número? No caso, todos estão dividindo por 1. Ou mesmo se passasse esse daqui dividindo, seria todos divididos por 4. Ou seja, todos pelo mesmo número. Se estão todos divididos pelo mesmo número, isso daqui é um elipsoide, mas ele ganha a propriedade que ele é uma esfera. Ou seja, essa forma aqui, com essa fórmula, é uma esfera. E aí o centro é os números aqui. Que nem a gente fazia na reta, o ponto é menos o centro. Tem esfera de centro. Com centro aqui é menos, então é 3. 2 é positivo, então é menos 2. E o z, como não tem nada junto, é 0. Tem esfera com centro 3, menos 2 é 0. Oi? E o raio da esfera é aqui. É o igual, a gente tem 4. Esse 4 é igual a r ao quadrado. Então, r ao quadrado é 4. O raio da esfera é igual a 2. Ajeita a equação, completar os quadrados e, depois de tudo isso, ver qual forma que a gente pode achar. Então, aqui vamos juntar os iguais. X ao quadrado mais 8x mais 4y ao quadrado menos 8y menos 4z mais 28. Então, aqui a gente tem 2 quadrados para juntar. No caso do y, a gente tem 4y. Então, o que a gente pode fazer para ficar mais fácil de juntar ao quadrado? Isolar esse 4 nesses dois termos. Então, aqui, o resto segue igual. X ao quadrado mais 8x. E a gente fica com 4 vezes y ao quadrado menos 2y. Aí, menos 4z mais 28 igual a 0. Então, aqui, a gente tem x ao quadrado mais 8x. A gente desce o x. Aí, desce o sinal positivo. 8x é igual a 2a. Então, a vai ser igual a 4 ao quadrado. E aí eu vou fazer que nem a professora de colocar do outro lado.
o a nosso a é igual a 4, então nosso a ao quadrado é 16. Então aqui vai somar 16 do outro lado. Já vou botar aqui igual a 16. Agora, mais 4 vezes, aqui dentro do parênteses do 4, muito importante porque depois vai ter que multiplicar, a gente vai ter, tem isso aqui, y² menos 2y. Desce o y, segue o sinal menos, 2y é igual a 2ay, então a é igual a 1 quadrado, 1 ao quadrado vai ficar 1. Só que antes de colocar do outro lado, a gente tem que lembrar que esse parênteses todo, ele está multiplicado por 4. Então eu não mando só 1 para lá, eu tenho que mandar 4. Então aqui vai mais 4. Eles estão esse quadrado ele está dentro desse parênteses que está todo multiplicado por 4. E aí segue menos 4z mais 28. Agora o que eu posso fazer? A gente tem x ao quadrado, y ao quadrado, só que o z não está ao quadrado. Ou seja, ele já corta algumas opções de formas que pode ser. Então, quando a gente tem duas ao quadrado e uma delas não está ao quadrado, geralmente essa que não está ao quadrado, ela vai no outro lado. Então, vamos pegar todo esse menos 4z mais 28 e jogar para o outro lado. Então, aqui a gente vai ficar com x mais 4 ao quadrado, mais 4 vezes y menos 1 ao quadrado, igual a 4z menos 28 mais 20. Aqui a gente vai ficar menos 28 mais 20, menos 8. Aí aqui já se formou uma forma. A gente tem dois termos ao quadrado, ambos positivos, e do outro lado a gente tem um termo que não está ao quadrado. Olhando isso daqui, a única forma que a gente consegue formar é um paraboloide elíptico. Porque tem dois termos ao quadrado de um lado e do outro lado um termo sem estar ao quadrado. Ou seja, a forma é um paraboloide elíptico. Aí agora, para ficar mais bonitinha a solução, o que a gente pode fazer? Que a gente tem 4z menos 8. Dá para isolar um termo aqui e depois passar dividindo para o outro lado. Aqui, 4z menos 8 fica 4 vezes z menos 2. Esse 4 a gente pode passar dividindo para o outro lado, que aí deixa o z sem estar nada multiplicado. Aí nesse caso, a gente vai ficar com x mais 4 ao quadrado dividido por 4, mais 4y menos 1 ao quadrado dividido por 4. Então, aqui, vezes 4 dividido por 4, pode cortar, vai ficar dividido por 1. Tudo isso igual a z menos 2. E aqui está nossa fórmula final do paraboloide elíptico. Então, para adicional, a gente pode ver o vértice. E a mesma questão de tudo. No x, no y e no z. O vértice a gente vai estar ali no x menos 4. Aí depois 1 e 2. Todo exercício, mesmo estilo. Separa e depois completa os quadrados. Então vamos isolar as variáveis aqui. 4x ao quadrado menos 24x. Aí menos 2y ao quadrado menos 4y. E aí mais z ao quadrado mais 8z. E eu já vou colocar o 42 para o outro lado. Aqui a gente vai ter menos 42. Agora,
Aqui a gente tem 4 multiplicado por x ao quadrado e menos 2 multiplicado por y ao quadrado. Então, vamos separar para ficar mais fácil de conseguir separar os quadrados. Então, a gente vai ficar com 4x ao quadrado menos 6x. E aqui, menos 2 vezes y ao quadrado mais 2y. Eu tirei o negativo aqui de dentro porque eu fui dividido por menos 2. Mais z ao quadrado mais 8z é igual a menos 42. Agora, os quadrados. Que a gente vai ter 4 vezes, segue o x, segue o negativo, 6 é igual a 2a, então a é igual a 3, tudo isso ao quadrado. E agora a gente teria 3 ao quadrado, que é 9, para mandar para o outro lado, só que como está multiplicado por 4, a gente não vai mandar 9, a gente vai mandar 36. Então aqui a gente vai ter menos 42 já e mais 36. Agora seguindo, a gente vai ter menos 2 vezes y segue, sinal positivo, 2 é igual a 2a é igual a 1, coloca o quadrado, e aí fora ficaria a ao quadrado, que é 1. Só que como está multiplicado por, o menos 2 conta nesse caso, né? Então, está multiplicado por menos 2, a gente manda para o outro lado 1 vezes menos 2, que é menos 2. Agora o z, a gente tem z ao quadrado mais 8z, segue o z, segue o sinal, 8 é igual a 2a é igual a 4, tudo isso ao quadrado, e agora, do outro lado, joga o a ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, mais 16. Aí agora, vamos resolver tudo desse lado. A gente tem menos 42 mais 36, isso daqui vai dar menos 6. Menos 6, menos 2 dá menos 8. Menos 8 mais 16 vai ser igual a mais 8. Então, tudo desse lado é igual a mais 8. Agora, reescrevendo, vai ficar 4x menos 3 ao quadrado, menos 2 vezes y mais 1 ao quadrado, mais z mais 4 ao quadrado é igual a 8. Agora, com isso daqui, a gente já pode analisar qual forma que a gente tem. A gente tem x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. A gente tem os 3 termos ao quadrado. E a gente tem um deles como negativo. Ou seja, 3 termos ao quadrado com um negativo, a única forma que a gente pode ter é o hiperboloide, nesse caso de, como é um só negativo, de uma folha. Então, a forma é hiperboloide de uma folha. Como é só um negativo, é uma folha. Aí, para ficar mais direitinho, vamos deixar um desse lado. Para deixar um desse lado, a gente vai precisar passar o 8 dividindo. Ou seja, a gente vai ficar com 4x menos 3 ao quadrado dividido por 8. O 8 vai cortar com 4, vai ficar dividido por 2. Menos 2y mais 1 ao quadrado, dividido por 8. O 8 vai cortar com 2, vai ficar 4. E aí, mais z mais 4 ao quadrado, dividido por 8, não corta nada. Tudo isso igual a 1. E aqui está a nossa fórmula final. E agora, para ver o vértice, qual vértice que se encontra? O centro. E a gente é só pegar ali. X menos 3 no x vai ser 3. Y mais 1 no y vai ser menos 1, porque o sinal é sempre invertido. E z mais 4
no z vai ser menos 4. E aqui a gente tem o centro do nosso hiperboloide. Aqui a mesma coisa. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. A gente tem 2x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2y menos 4z ao quadrado. E eu já vou botar o 5 do outro lado, igual a menos 5. Então, 2x não precisa completar quadrado, 2x, mas o y precisa. Então, a gente vai ter aqui mais o y segue, sinal segue, positivo, 2 é igual a 2a, nosso a é igual a 1, tudo isso ao quadrado. Então, como nosso a é igual a 1, a ao quadrado é igual a 1 também. Então, aqui do outro lado, a gente vai ter menos 5, mais 1 já. E a gente também tem menos 4z ao quadrado, que não precisa completar. Aqui, desse outro lado, a gente ficou com menos 4. Nos outros exercícios, nunca tinha dado um número negativo do outro lado. Nesse caso, deu. E a gente não pode ter negativo do outro lado. Então, o que a gente faz? A gente vai multiplicar tudo por menos 1, com o objetivo de tirar o negativo do outro lado. Aí, assim, multiplicando tudo por menos 1, a gente vai ficar com menos 2x ao quadrado, aqui, menos y mais 1 ao quadrado, mais 4z ao quadrado, igual a 4. Porque antes a gente só tinha um negativo aqui do lado da esquerda. Aí um negativo nos indicava um hiperboloide de uma folha. Fazendo essa multiplicação aqui, está nos indicando 2 negativos. Então, para analisar, a gente tem x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado, ou seja, a gente tem os 3 eixos ao quadrado, e 2 deles são negativos. Então, como 2 são negativos, isso daqui nos indica que é um hiperboloide de 2 folhas. Ou seja, hiperboloide de 2 folhas. Aí agora, para deixar mais direitinho, vamos pegar esse 4 e passar dividido para o outro lado para ficar igual a 1. Então, a gente vai ficar com menos 2x ao quadrado dividido por 4, que vai ficar menos x ao quadrado dividido por 2, menos y mais 1 ao quadrado dividido por 4, e mais 4z dividido por 4, que vai cortar o 4 e vai ficar dividido por 1. Tudo isso igual a 1. Z ao quadrado, certo? E aí agora que a gente já tem nossa forma, a gente pode ver o centro. O centro. O x ele não está menos nada. Então, o centro vai ser 0. O y está com menos 1. E o z não está com nada também. Então vai ser 0. E esse daqui é o nosso centro. Dá uma equação numa parábola e ele pede tudo, basicamente. Ele pede para fazer o gráfico, pede a equação reduzida, o vértice, o foco e a reta diretriz. Então a gente está com ela aqui, x ao quadrado. O que a gente pode ver aqui? A gente tem um x ao quadrado menos 2x. A gente tem um quadrado para completar. Então vamos completar ele e depois a gente vê o que a gente pode seguir. Então a gente vai ter aqui, mantém o x, mantém o sinal, 2 é igual a 2a, a é igual a 1. E aí, no caso, eu vou passar o 39 para o outro lado aqui já, mais 39. E aí, então, a gente tem o a1, a ao quadrado é igual a 1, mais 39, mais 1. Isso aqui menos 20y. Então, aqui, a gente pode passar. A gente tem, vocês lembram da equação da parábola? Que a gente tem uma parábola com x ao quadrado, ou seja, uma parábola vertical. A fórmula da parábola vertical é x menos h ao quadrado é igual a 4p y
menos k. Então, o x ao quadrado está de um lado e o y está do outro. Então, vamos deixar dessa maneira. X menos 1 ao quadrado é igual a 20y mais 20y mais 40. Então, nesse caso, a gente pode simplificar aqui. Vai ficar x menos 1 ao quadrado igual a 20 vezes y menos 2, mais 2. Aí aqui já se formou do jeito que é a fórmula da parábola. Daqui a gente consegue pegar todas as informações. No caso, falta esse 4p. Esse 4p é o que multiplica y. A gente tem esse 20. Se 4p é igual a 20, nosso p é igual a 5. Então aqui a gente achou nosso p. Agora vamos para o desenho para a gente conseguir observar melhor e pegar as outras informações. Então aqui. Vamos começar por onde é que é o vértice dela. A gente tem x menos 1, então ele é 1 no x. A gente tem y mais 2, então ele é menos 2 no y. Aqui. Aqui está o nosso vértice dela. A gente sabe que o nosso p é positivo, ou seja, aqui a nossa parábola é vertical, no caso. Então ela vai ser ou para cima ou para baixo. E que o nosso P é positivo. Então, como ela é vertical e o P é positivo, ela vai apontar para cima. Se ela vai apontar para cima e o P é positivo, então o foco que a gente precisa encontrar, o foco vai ser, como ele é sempre para dentro da parábola, ele vai ser ali para cima, 5 unidades, P unidades, a partir do vértice. Então, aqui está nosso vértice, ela aponta para cima, a gente vai andar 5 unidades, e esse ponto vai ser o nosso foco. Então, a gente anda 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o nosso foco. E aqui é o nosso vértice. Então, vamos ver todas as informações que a gente tem agora. O gráfico a gente está fazendo, a equação a gente já achou aqui, nosso vértice a gente tirou daqui. Então, vértice é 1 e menos 2. Nosso foco, a gente conseguiu ali, se a gente olhar o gráfico, nosso foco é 1 no mesmo eixo do vértice, e ele é 5 unidades a mais, então é 1, 2, 3, 4, 5, ele é nosso foco, ele é igual a 1 e mais 3. E agora, o que falta? Nossa reta diretriz. A reta diretriz ela é sempre oposta ao foco. Então, enquanto o foco é 5 unidades para cima, nossa reta diretriz vai ser 5 unidades para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Aqui ficaria a nossa reta diretriz. Ou seja, nossa reta diretriz, ela vai ter a forma, como ela é uma reta, ela não vai ser o ponto, ela vai ser x, y igual a menos 7. Porque ela é uma reta toda no ponto menos 7 do y, na faixa de menos 7 do y. Aí agora, com todas as informações, dá para desenhar o gráfico. A gente vai pegar esse vértice e vai apontar, a partir desse vértice, vai fazer uma parábola apontando para o foco.